Para todo mundo ligado no YouTube, um abraço para vocês, chegando para resumir o final de semana esportivo aí com o Atlético, Cruzeiro, com a seleção brasileira que jogou no Maracanã, viajando nesta segunda-feira para os Estados Unidos, para a Copa do Mundo, e também teve no tênis o João Fonseca, né, vencendo aí nas oitavas de final, depois da sexta-feira que ele passou pelo Novak Djokovic, fazendo história, né, derrotando o maior vencedor de Grand Slam da história. O nosso João Fonseca venceu agora Casper Ruud, né, o norueguês, e conseguiu avançar para as quartas de final e vai enfrentar agora Jakub Mensik, o tcheco, né, com parciais de 7-5, 7-6. Ele perdeu o terceiro set por 7-5 e venceu o quarto set, fechando em 3-1, 6-2, né? Teve duas quebras aí nesse set e conseguiu fechar a partida com um pouco mais de tranquilidade. Casper Ruud, que já foi número 2 do mundo, está acima do ranking aí do que o João Fonseca, mas o João, né, mostrando muito talento, garra, não desconcentrou dessa vez, né? Em algumas últimas derrotas ele vinha se desconcentrando bastante. João Fonseca jogando muito e vencendo mais uma vez, né, fazendo história desde o Guga em 2004, há 22 anos. Nenhum brasileiro chegava aí nas quartas de final de Roland Garros, e aí quem sabe o João, né, podendo chegar mais longe ainda, quem sabe a semifinal agora, né, vai enfrentar aí o Jakub Mensik, que é também um cara muito novo no tênis, né, mais ou menos a idade aí do João Fonseca. São duas promessas do tênis aí que podem vingar, e os dois já estão, claro, né, mostrando muito serviço aí nos últimos 2 anos, né, e agora se enfrentam num grande slam. Passando para o futebol, no Campeonato Brasileiro, ontem em São Januário o Atlético visitou o Vasco da Gama e mais uma vez sofreu bastante na partida, mas conseguiu vencer. Essa foi apenas a terceira vitória do Galo aí fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, né? Barba Domingues aí tentando ajeitar a equipe, o time que levou 26 finalizações do Vasco, né? A sorte é que o Vasco também é muito limitado, não à toa ontem entrou na zona de rebaixamento, vai passar essa parada para a Copa do Mundo. Dentro da zona, o Renato bastante pressionado aí. Foram 26 finalizações do Vasco e o Everson salvou 8 vezes. 8 defesas do goleiro atleticano, que poderia também estar na Copa, como muita gente já falou, né? E o time do Atlético, nos poucos momentos de domínio do jogo, ele conseguiu fazer o gol ali no escanteio no primeiro tempo, com o Vitor Hugo, né? Por volta dos 33 minutos da etapa inicial. E no escanteio cobrado pelo Bernard, Vitor Hugo, zagueiro, subiu mais que todo mundo, conseguiu cabecear e mandar para o fundo do gol, 1-0 para o Atlético. Depois daí o Atlético recua, né, passa a recuar, e o Vasco, como eu disse, finalizou bastante. E daí para frente o Vasco continua tentando, o Atlético tem poucas oportunidades em alguns contra-ataques. E aí a falta de qualidade da turma poderia ter fechado, né, e feito mais gols, mas o Atlético ficou só nesse 1-0. 1-0 muito importante, né? Dá uma tranquilidade aí pro Barba, para todo o elenco atleticano, passar essa parada da Copa fora da zona do rebaixamento. Agora precisa de reforços, né? É um time muito limitado. Ontem, contra um adversário muito fraco, o Atlético teve muitas dificuldades, né? Sofreu bastante, como já falei aqui no vídeo. E é um time que precisa aí pelo menos de uma peça em cada setor para reforçar, para disputar as outras Copas, as oitavas de Sul-Americana e Copa do Brasil, para quem sabe chegar mais longe, e chegar mais longe também no Brasileiro. E o time precisando de reforço, vamos ver o que a diretoria do Atlético vai fazer. O Barba já falou, né? Dificilmente com esse time, e só com esse time vai conseguir alguma coisa muito grande esse ano ainda, né? Ou no Brasileiro ou nas Copas, né? E aí no Mineirão, mais tarde, o Cruzeiro recebeu o Fluminense, um bom jogo, né? As duas equipes muito qualificadas, na minha opinião, e duas equipes que estão na segunda prateleira aí do futebol hoje, né? Abaixo aí de Palmeiras e Flamengo. Depois eu acho que vem Fluminense e Cruzeiro aí. E foi um bom jogo, 1-1. Um gol do Fluminense no primeiro tempo com o John Kennedy, né? Um contra-ataque aí do time tricolor. E no segundo tempo, o Matheus Pereira de falta, a bola desviou na barreira, matando o goleiro Fábio, né? E aí 1-1 para o Cruzeiro. Tem que ter sorte também o bom jogador Matheus Pereira.
E aí 1-1, o Cruzeiro jogou melhor a maior parte do tempo, poderia ter vencido, mas pecou nas finalizações, né? Neisa Vídeo criticado aí por boa parte da torcida, teve algumas possibilidades, algumas finalizações, mas não conseguiu traduzir em gol. Acho que falta tranquilidade, falta ainda um pouco de maturidade, experiência pro cara, né? É um bom jogador, não dá pra crucificar ainda não, né? Porque se fizesse todos os gols também já estaria sendo vendido, né? E é o jogador, inclusive, que substituiu o Caio Jorge, que não jogou a partida ontem, né? Machucado, lesionado, né? Com problemas físicos, nem entrou em campo. E o Cruzeiro tropeça em casa, mas contra um bom time, né? Como eu já falei. E um time que provavelmente continuará brigando o G4 do Campeonato Brasileiro todo, né? Estará lá em cima, disputando essa vaga na Libertadores. E aí o Cruzeiro, que deve também se reforçar agora nessa janela, né? Termina essa primeira parte do Campeonato Brasileiro em 11º, também com 24 pontos, assim como o Atlético, mas pelos critérios um pouco mais abaixo. Os mesmos 5 pontos do G5, né? E 4 pontos do Z4. O Cruzeiro, que tem aí as oitavas da Copa Libertadores contra o Flamengo e as oitavas da Copa do Brasil contra a Chapecoense. Precisa de reforços também para se manter um bom nível, né? Arthur Jorge, desde que assumiu o time, vem fazendo um bom trabalho, e o time do Cruzeiro aí precisa de algumas peças para quando precisar recorrer ao banco, o time não cair de nível, né? Como em alguns jogos ainda tem acontecido aí. Pessoal dos clubes agora entram de férias, né? 50 dias sem jogos de clubes durante a parada para a Copa do Mundo toda, com certeza. E já na primeira semana depois da final da Copa tem jogo aí do Brasileiro, e aí volta tudo, já volta o bicho pegando, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e competições continentais, Sul-Americana e Libertadores. Ontem também teve jogo do Brasil, né? Entre o jogo do Atlético e do Cruzeiro, o Brasil jogou no Maracanã, Brasil 6, Panamá 2, fez obrigação, né? Seleção fraca, seleção considerada parecida com o Haiti, e aí o próximo amistoso contra o Egito, uma seleção considerada parecida contra o Marrocos. Eu discordo, mas se eles pensam assim, aí é questão de trabalho deles, de planejamento. E o Panamá, né, bastante fraco, vai para a Copa inclusive, não ofereceu muita resistência depois do segundo tempo, porque no primeiro ainda conseguiu fazer um gol, né? Empatou a partida, e aí o Vinícius Júnior abriu o marcador com 1 minuto, empatou a partida também num gol de falta que a bola desviou, né? E depois no jogo do Cruzeiro teve o lance do gol do Cruzeiro parecido, e o Casemiro faz um gol na mesma linha, gol validado, 2-1 para o Brasil no primeiro tempo. No segundo tempo, os poucas mídia entraram e resolveram, né? Quatro gols da turma no segundo tempo. O Ancelotti trocou todo mundo, o time jogou bem. Danilo mais uma vez jogou muito bem, né? Danilo do Botafogo. E aí o time fez esses 4 gols. O Panamá fez um golaço de fora da área, né? Diminuindo um pouco mais aí o prejuízo para os panamenhos, que nem preocuparam com o placar, estão aí se preparando para a Copa também. O Brasil também não se preocupou com o placar, né? É um adversário muito fraco e fez a obrigação dele. Foi teoricamente um treino de luxo, servindo mais para dar entrosamento à equipe, né? Porque ritmo de jogo todo mundo tem, todo mundo estava jogando aí, tanto na Europa quanto no Brasil, e não é um problema para nenhum aí, né? Ryan, Paquetá, Thiago e Danilo do Botafogo fizeram esses gols no segundo tempo, e o time, né, mostrando o entrosamento também, o time reserva, podendo ter jogadores aí nesse time reserva, colocando uma pulga atrás da orelha do Ancelotti, né? Eu acho que o Danilo pedindo passagem nesse time titular da seleção. E aí na seleção principal, no time titular, vamos ver se ele vai manter esses 4 atacantes, né? A dupla de zaga não jogou porque estava na final da Liga dos Campeões no sábado, né? E sem dúvida nenhuma é a dupla titular. O Brasil ainda tem mais um jogo amistoso, né? Preparatória neste sábado já, mas já nos Estados Unidos é contra o Egito, uma equipe muito mais forte que o Panamá, mas na minha visão hoje ainda é mais fraca do que o Marrocos, né? Mais um amistoso, quase um treino. E com certeza ele vai colocar o time aí da estreia contra o Marrocos. Não sabemos se vai ter aí as 11 alterações no intervalo, mas o time da estreia com uma ou outra alteração, e as alterações que vão ocorrer, né, durante o jogo
e os caras que vão entrar aí durante a partida para tentar mudar alguma coisa e provavelmente vão conseguir, né? Muitos bons jogadores, nenhum craque excepcional acima da média, mas o Brasil tem sim um bom time, como eu já falei em outro vídeo aqui. Mas eu acho que o limite é as quartas de final. Se passar disso aí, né? Parabéns, tomara que passe, a gente vai torcer para isso. Nessa terça-feira tem o João, né? Nas quartas de final de Roland Garros, torcendo para ele passar. Ele passando, a gente volta aqui para comentar da partida e projetar aí a semifinal, se Deus permitir, né? O próximo adversário dele também, Roland Garros. João fazendo história, tomara que continue assim. Valeu, um abraço para todo mundo, deixa o like aí, compartilha com a galera, comente aí se quiser. Um abraço, valeu!